isso também, responder para o pessoal, o que era o futebol amador no Rio de Janeiro? O que você conseguiu dimensionar, né? Os times, o que era esse futebol amador? E depois, você quer responder essa? Quer que eu já faço a outra? Ou quer responder essa primeiro? Pode emendar aí. No seu trabalho, no seu livro, você fala sobre a sociedade da bola e as tensões sociais no futebol carioca. É interessante a gente observar que existe uma sociedade atrás na prática desse esporte. Então, eu acredito que seria interessante você falar um pouquinho sobre isso também. Bacana. Vamos lá. É o seguinte, o amadorismo como eu já falei anteriormente, ele é um modelo que vai gestar esse futebol. O futebol ele vai se desenvolver no Rio de Janeiro a partir dessa prática amadora. Quem vai praticar esse futebol, ou pelo menos o que a imprensa carioca da época vai noticiar em relação à prática do futebol? Que essa prática ela era destinada ao desenvolvimento da raça, à civilidade, ao processo de limpeza, de higiene, né, de higienismo ali daquele período. E, portanto, é uma prática muito restrita aos círculos mais abastados da sociedade carioca, né? Então, essa incorporação desse ethos amador acontece sobremaneira entre aqueles que faziam parte das elites cariocas. Então, você tem o futebol sendo praticado nas escolas, nas public schools, você tem o futebol praticado em alguns espaços abertos na Zona Sul, você tem o futebol sendo praticado em clubes restritos, né, como o Rio Cricket aqui em Niterói. E esse futebol, então, ele aparece nessa imprensa como esse esporte civilizatório. Então, a imprensa apresenta esse esporte para a sociedade carioca como um esporte extremamente voltado para o melhoramento dessa sociedade, que é justamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro nesse período. O Rio de Janeiro está passando por um processo de modernização. Então, o futebol ele aparece como uma prática moderna, uma prática que se enquadra a essa mentalidade cosmopolita, essa mentalidade de uma cidade civilizada que está sendo construída pelos políticos, né, pelos empresários, por essa sociedade, por essa elite que está ali no centro do Rio de Janeiro. Então, esse amadorismo está ali, presente, através dessas práticas. Tá? Essa concepção do futebol amador, ela vai atravessar as duas primeiras décadas do século XX. Então, ele chega ali em 1902, então 1902, 1910, 1915, esse cenário ele já começa a se modificar. Né? Como é que esse cenário ele começa a se modificar? Porque à medida que esse futebol ele começa a ser praticado em esses espaços abertos, a população local ela começa também a assistir esses rapazes da boa sociedade praticando o esporte. E as transformações urbanas que ocorrem no Rio de Janeiro nesse período, elas também vão ditando esse processo de transformação do futebol. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem toda a reestruturação do centro do Rio de Janeiro, há também uma modificação do subúrbio carioca nesse mesmo período. Algumas empresas começam a se instalar nos subúrbios do Rio de Janeiro. As antigas fazendas de café, as fazendas de produção de laranja, muitas delas começam a falir. E esses homens começam, esses fazendeiros começam então a lotear essas fazendas para esses empresários ou também para pessoas construírem casas. Essa população que antes trabalhava nessas fazendas passam a incorporar a população do centro do Rio de Janeiro. Tá? E da mesma forma, essa nova dimensão suburbana que começa a ser constituída, ela também é importante para a constituição desses novos setores sociais, essas classes médias que começam a surgir também no subúrbio. Tá? Então,
Então, você tem um desenvolvimento aí, a gestação de uma classe média no centro da cidade, mas também essa classe média ela começa a se desenvolver nesses estabelecimentos comerciais, nessas pequenas empresas que começam a ocupar esse subúrbio carioca. Então, à medida que o futebol ele vai ganhando espaço, principalmente na grande imprensa, essa prática, e uma prática extremamente interessante, divertida, que começa a saltar aos olhos da população carioca, ela começa a ser também o quê? Reproduzida nesses espaços suburbanos. E aí uma coisa que é muito interessante a gente também colocar, pontuar, é que o desenvolvimento também da malha ferroviária do Rio de Janeiro vai contribuir para que haja para que ocorra essa dinâmica social na cidade. Então, os bondes, os trens, né, vão ligar para o Bangu, né? Então, que é uma cidade distante, né, uma região distante do centro da cidade. Então, o bonde e o trem vão também ser muito importantes para não só o deslocamento dessa população, como também para a criação de estádios, de espaços para a prática do futebol. Então, boa parte dos estádios que eram alugados pelos clubes cariocas, Flamengo, até mesmo o América, o Vasco da Gama, eles vão ser inicialmente próximos a essas estações de trem. Então, a população começa a ter contato com o futebol carioca. E o futebol começa a se estruturar não só como uma prática divertida, uma prática amadora, mas como um grande negócio e como um espaço também de desenvolvimento de uma sociabilidade. Porque você quer fazer parte dessa civilização, você quer fazer parte desse futebol, e para isso você precisa incorporar o amadorismo. Então, o que nós vamos perceber, e o meu trabalho traz algumas referências disso, é que o surgimento desses clubes suburbanos eles vão ser importantes para uma expansão desse princípio amador dentro desses subúrbios, né? Então, os próprios regimentos, os próprios regulamentos desses clubes, eles vão sendo construídos a partir também desse princípio amador. Porém, a prática e a própria relação dentro desses clubes, elas começam a ser ressignificadas a partir de uma cultura popular. Né? Eu uso o conceito de circularidade cultural, porque você tem o princípio amador que rege, que constrói uma visão civilizatória de uma sociedade que se constrói nessa perspectiva cosmopolita, mas, ao mesmo tempo, você tem essas práticas populares que estão presentes, que estão ali, nessa dinâmica da cidade do Rio de Janeiro. E, então, esse processo de circularidade vai sendo importante para a construção de uma leitura de um futebol não aristocrático na sua essência, né? Mas que carrega o amadorismo como um princípio que constrói uma ideia de civilidade, mas que, na prática, desenvolve aí determinadas ações que são muito específicas do próprio contexto da sociedade carioca daquele período. Tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar alguns exemplos aqui. Nós temos a ampliação do espaço social do clube, né? Com o aumento de associados, com a expansão do futebol, há um aumento também, um desenvolvimento desse espaço em que aconteciam os encontros festivos dos próprios membros do clube. Então, você tem as feijoadas, tem as festas de futebol. O interessante dessas festas esportivas é que eles se contratavam, eles chamavam jogadores, chamavam times, e aí aconteciam partidas, aconteciam sorteios, né, de prêmios. Então, você tinha também a divulgação da empresa que estava ali patrocinando o evento. Você tem as feijoadas, você tem as festas carnavalescas também acontecendo dentro desses espaços. Então, os clubes de futebol, mais do que clubes de futebol, eles eram espaços de sociabilidade. E dentro desses espaços de sociabilidade, você tem a presença dessa prática amadorística, mas também uma outra dinâmica popular que está ali
dinamizando, né? Está ali interagindo com essa perspectiva amadora. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui mais algum outro exemplo. Pode falar isso, se quiser. Não, é uma coisa interessante que você falou, que os clubes de futebol eles se tornaram um espaço de lazer, de interação social, né? Exatamente. Eu não sei, eu não posso dizer, hoje mudou um pouco isso daí, né? Sim. Mas, né, mudou bastante, mas você observa que era um espaço de lazer, de interação das famílias, não era algo profissional como é hoje, né? Era algo totalmente diferente. Né? Exatamente. Então você tem hoje até um esvaziamento dessa área social, né? O futebol praticamente hoje ele está separado do que seria o espaço associativo do clube, né? Então você tem essa distinção. Nessa época não. Nessa época você tem uma mistura muito grande, né? Inclusive a criação desses departamentos de futebol dentro dos clubes, eles vão ser importantíssimos até pelo crescimento do próprio clube. O Vasco da Gama foi um exemplo disso. Né? A criação do Departamento de Esportes Terrestres vai ser o que vai também trazer muitos associados para o Vasco da Gama. Na verdade, o Vasco da Gama tem uma questão que é até muito peculiar. Além, claro, da presença do futebol, que vai ser um elemento que vai mobilizar o clube, um outro aspecto importante do Vasco é a sua origem portuguesa. Então, numa cidade cosmopolita, grande, então você recebendo uma série de imigrantes portugueses na cidade, o clube passa a ser uma referência. Não só para esse português rico, né, esse dono de casas, esse dono de estabelecimentos comerciais, que é fundador do clube, que é o mantenedor do clube, você também tem agora a presença, né, de empregados desses mesmos comerciantes que passam também a frequentar o espaço do Vasco da Gama. Uma coisa que está acontecendo também nesse período da década de 10 é um processo de barateamento em alguns clubes das joias, do pagamento das joias para você participar desses clubes. Então você tem o Vasco e alguns clubes suburbanos que vão barateando essa mensalidade e possibilitando a entrada desses estratos populares dentro dessa sua área social. Alguns clubes ainda mantêm uma certa restrição dessas figuras, né? E aí, estudando um pouco os estatutos desses clubes, uma coisa que me chamou muita atenção, e aí vem a questão polêmica, é que esses estatutos, eles tinham algumas restrições. E essas restrições, elas iam de encontro a esses setores mais populares da sociedade. Então, alguns clubes suburbanos adotaram, como eu falei, essa prática amadora, faz com que esse modelo seja espalhado pela cidade. Então, eu consegui encontrar em algumas atas esses elementos que foram encontrados no Fluminense da América em clubes suburbanos, sendo que esses clubes suburbanos, de alguma maneira, essas regras depois mudaram, foram sendo alteradas, e também isso é encontrado nesses clubes aristocráticos. E essas restrições, elas se dão em alguns aspectos. Primeiro, a questão do trabalho, tá? As relações de trabalho. Não era permitido frequentar determinados clubes pessoas que tinham profissões braçais, em que eles exerciam atividades braçais, ou recebessem gorjeta. Então, só aí você tem uma restrição bastante significativa de quem podia frequentar. Então, um ex-escravo que era chofé, ou um imigrante pobre que carregava a caixa lá no porto, esse indivíduo não tinha condição de participar nesse momento do Fluminense Futebol Clube. Era uma restrição que estava lá no Estatuto do Fluminense. Então, o aspecto do trabalho, ele está atravessando aí essa sociedade. Né? Esse é um impeditivo aí para que haja essa entrada desse grupo popular em alguns clubes.
O segundo elemento que eu encontrei foi a questão educacional. Então, analfabetos também eram proibidos, né? Eles eram restringidos ali ao acesso, né? De acessarem esses clubes e de participarem também, né, como jogadores de futebol desses clubes e dos campeonatos que eram organizados pelas instituições no Rio de Janeiro. Então, o analfabetismo era também um elemento que, se a gente for parar para pensar, o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro não, Brasil, né, nesse período era um país de maioria analfabeta, né? E boa parte delas setores populares. Tá? Então, Sim. O trabalho e a educação são dois elementos que estão gritantes. Porém, tem um terceiro elemento, que é a questão racial. E aí vem a questão polêmica que o meu trabalho ele acaba tratando e que alguns outros historiadores também debateram, que é o racismo presente no futebol carioca. Tá? Esse racismo ele foi explícito. Em 1905, com a criação da primeira Liga de Futebol do Rio, era muito claro, estava no estatuto, que era proibida a entrada de pessoas de cor. Tá? Nossa. Então, em 1905, você tinha, de maneira explícita, essa determinação, né, da proibição de pessoas de cor dentro dos campeonatos. Então, não podia jogar homens pretos. Tá? Depois, isso desapareceu. Tá? Porque você tem a primeira liga em 1905, essa primeira liga depois ela se transforma na Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, em 1907, se eu não me engano, que aí abrange outros esportes, e aí você tem esses grandes clubes tentando não só organizar os campeonatos de futebol, mas também se apoderarem, monopolizarem, manterem esse amadorismo ainda forte em outras práticas esportivas, né? Em 1911, nós temos um dissídio, uma briga entre Botafogo e Fluminense, e aí tem um dissídio esportivo, o Botafogo cria uma nova liga, nos mesmos moldes da Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, e, se não me falha a memória, em 1917, essa liga ela se funda novamente na Liga Metropolitana de Esportes Terrestres. Deixa eu só ver as datas aqui, se eu estou cometendo algum